Terminei de ler Uma Mulher no Escuro nesse Halloween, do Rafael Montes, e eu fiquei muito intoxicado depois de ler isso aqui. Então foi pensando nisso que eu decidi fazer esse vídeo falando pra vocês de alguns livros que realmente me intoxicaram, porque me lembrou outros que me deixaram em situações um pouco desconfortáveis, em situações que eu falo, mano, eu preciso terminar essa história, ou eu fiquei pensando muito nas cenas que estavam acontecendo. Não só esse livro do Rafael Montes, como também outros aqui que eu vim mostrar pra você. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito e também curtir esse vídeo. Esse título não quer dizer que os livros que eu tô falando, que eu li, que me deixaram intoxicado, são livros ruins. Alguns realmente não foi pra mim e outros foram mais que me deixaram muito desconfortável. Como eu tinha dito, esse livro de Uma Mulher no Escuro trata de uma mulher que sofreu um massacre, passou por uma coisa muito séria aqui no Brasil, com histórias do Richthofen, Nardoni, coisas assim, e que o Brasil parou. E o caso dela é familiar, né, que uma pessoa entrou na casa dela e invadiu a casa dela e matou os pais, matou o irmão e também meio que deixou ela viva, porém com algumas sequelas psicológicas e físicas também. A partir daí, a história começa a contar sobre a vida dela adulta e ela começa a ser perseguida, ela começa a ficar muito nervosa e, pô, imagine alguém invade a sua casa e picha suas paredes e, enfim, ela começa a reviver muito o passado dela. E esse assassino, além dele matar as pessoas, né, ele pichava a cara toda de spray preto. Mas aí a história vai contando um pouco do passado dela, o presente dela e também sobre um pouco desse assassino aí, quais foram as suas motivações. As cenas que me deixaram tenso foram um pouco mais pra frente. Por exemplo, no Tratos a Animais, que eu não curto muito ler, não curto muito me informar desse tipo de coisa, então me deixou muito tenso, muito desconfortável, e aí eu queria logo pular daquilo. Eu falei, mano, não acredito, por que isso? A partir daí, outras coisas foram acontecendo com ela, e o que me deixava mais assim, nervoso, mais tenso, eram coisas que ela relembrava, que ela descobria. E aí quando eu terminei, eu respirei fundo e falei, ufa, finalmente acabou essa história. E o pior é que são coisas assim, que você para e pensa, como por exemplo, isso aqui era um crime que tinha acontecido, um crime fictício, mas que a gente sabe que as pessoas são capazes de muitas coisas. Porém, nesse livro aqui, as coisas são bem detalhadas, são bem tensas e com terror, mutilações. Então, assim, coisas que me deixaram um pouco tenso, um pouco não, bastante. Quando eu terminei, fiquei com vários questionamentos aí, e existem alguns questionamentos de alguns livros do Rafael Montes que eu sempre fico botando na minha cabeça, assim como foi esse, entre outros. O que eu mais gostei foi Dias Perfeitos, que foi o mais tranquilo, assim, não é que foi mais tranquilo, mas eu acho que tem algumas motivações que me deixam um pouco pensativo e me questionando se realmente existe. Se bem que motivações para crime é o que mais tem de coisas bizarras aí, né? O próximo livro aqui que eu trago pra lista é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Esse aqui é um clássico, todo mundo já deve ter ouvido falar. E foi um livro que eu li há muito tempo atrás, porém, confesso que eu nem quis chegar até o final. Faltavam poucas páginas para eu chegar até o final, mas pra mim foi um livro sufocante, muito sufocante, pelo fato de, além de ter muita violência, né, é uma ficção científica, é um mundo futuro, uma distopia, e conta sobre uma gangue aí que sai fazendo coisas absurdas pela cidade. Só que são coisas absurdas, tipo de agredir idosos, entre outras coisas. E também, pra ajudar, além de eu ficar muito sufocado com tudo aquilo que eu tava lendo, o livro também não é muito fácil de ler, porque ele tem um próprio dialeto, tem algumas gírias próprias que o autor escreveu. Então você tinha que chegar lá no final da página e procurar o dicionário que tá aqui para poder entender o que é que eles estavam falando. Parecia que você... Sabe quando você vai para outra cidade e as pessoas falam várias gírias e você não entende nada? É mais ou menos isso. Só que com uma pitada de... Pitada não, tô sendo modesto, de violência. Outro livro que eu li esse ano, que também fiquei bem intoxicado, fiquei bem intenso, com várias cenas, mas pela violência mesmo, pela falta de filtro que o autor teve, que foi em Battle Royale, que eu li logo no início do ano, se não me engano. É do Koushun Takami, não sei se é assim que se pronuncia esse nome. São quase 700 páginas de muita violência, muita violência. E, pra você que não sabe, também, isso aqui é uma distopia. Conta uma história de uns jovens que foram escolhidos aí, lá no Japão, e foram jogados numa ilha, e ali só poderia sair um vivo. É tipo o Round 6, sabe? Só que eles não têm, assim, um pingo de escrúpulo, não tem um pingo de pudor, de nada. Nenhum deles. Você vai descobrindo como eles são capazes de tantas coisas absurdas, quando deixa assim num lugar sem leis, com algumas armas à disposição, entre outras coisas.
Então aqui, além de ter muita violência, tem mutilação, tem algumas torturas, tem abuso, olha, tudo que você imagina tem aqui. Então, uma história tóxica, mas é uma coisa que você não consegue parar de ler porque você quer saber quem que vai sobreviver no meio disso tudo. É por isso que esse livro é muito falado, muitas pessoas comentam sobre ele, porque ele realmente, ele é pesado, ele é violento, mas ele te segura até o final pra você entender tudo e descobrir quem sobrevive. Porém, todavia, entretanto, em algumas cenas eu fiquei bem, assim, chocado, fiquei bem claustrofóbico, fiquei sufocado, fiquei intoxicado, incomodado com algumas situações em alguns momentos de alguns capítulos. Então, por isso que eu coloquei nessa lista. Outro livro que me intoxicou de um nível, assim, que fiquei pensativo, fiquei refletindo, pensando em algumas coisas espirituais, porque já esse livro é sobre coisas espirituais, que é A Estrada da Noite, do Joey Hill. Esse livro aqui conta a história de um rapaz roqueiro que decide comprar um terno pela internet. E aí esse terno chega na casa dele, mas depois algumas coisas começam a acontecer na casa dele. Uma delas é aparecer uma alma, um espírito, algo parecido de um velho. E aí ele descobre que esse terno era meio que, não vou dizer amaldiçoado, mas esse terno pertencia a um homem que havia morrido, e na casa dele agora havia o homem, o espírito do dono do terno. E começa a assombrar a vida dele ali. Várias coisas assustadoras, várias cenas te deixam um pouco impressionado. Essa é a palavra. Em algumas páginas eu chegava a imaginar mesmo, eu ouvia a voz, porque quando você imerge muito na história, você começa a ouvir até a voz do personagem. Eu sou muito assim. E foi assim que aconteceu. Então, eu cheguei a sonhar com esse livro. Então, assim, foi um livro que fiquei muito intoxicado lendo isso aqui. O próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui é O Rei de Amarelo, que também é um outro livro muito antigo que eu li há muito tempo atrás, nem sei se tem data, mas eu acredito que eu tenha lido ele em 2015, provavelmente. É O Rei de Amarelo, de Robert Chambers, acho que é esse o nome dele. São alguns contos, são contos meio de terror, mas são contos antigos, são histórias escritas, sei lá, há muitos e muitos anos atrás. De 1800, mais ou menos, história, 1800 a 1900, entre esses dois séculos. E são alguns contos são mais leves, outros contos são mais pesados. Então, mistura umas coisas de sonho, umas coisas desconexas, tipo coisas meio Tim Burton, meio Guilherme Del Toro. Enfim, e aí, uma noite eu lendo, eu acabei, sei lá, talvez, acho que eu acabei sonhando com uma das cenas e eu fiquei um pouco impressionado, vamos dizer assim. Eu fiquei, gente, eu não vejo a hora de terminar esse livro porque eu tô pensando muito, tô com muito pensamento negativo, e aí eu terminei. Tanto que esse livro aqui, essa edição, eles reviveram esse livro, que era um livro muito antigo, e fizeram uma nova edição, que foi essa aqui, porque esse livro, realmente eu não sei qual é a data dele. Como não falar de Stephen King quando a gente fala de coisas perturbadoras, tóxicas e desconfortáveis, né? Esse livro aqui é o Mr. Mercedes. Eu li ele na pandemia, mais ou menos no Halloween da pandemia. E foi um livro que eu fiquei muito tenso, porque conta a história de um serial killer maluco. Na cabeça dele, várias coisas absurdas. São vários detalhes, vários capítulos aqui que mostram a crueldade dele. E é uma perseguição praticamente, porque o policial, o detetive que decide procurar esse assassino, ele vai até o fim e vira quase uma história de amor entre o assassino e o detetive. Só que esse detetive, ele acaba perdendo o emprego, ele é meio que aposentado, e mesmo assim ele vai à procura desse assassino, e esse assassino começa a fazer coisas pra atrair mais ainda esse detetive. E aí, como eu li numa época meio, sim, de pandemia, eu tava mais recluso, são várias situações. O livro não é ruim, esse livro realmente ele é muito bom, as pessoas falavam muito, muito bem dele, e é verdade, mas tiram cenas que me deixaram bem desconfortáveis, tiram cenas que me deixaram um pouco pensativo, e até porque eu tenho coisas com histórias que podem ser reais. Eu não tenho tanto drama, tantas situações com coisas sobrenaturais assim. Logo passa, depois que eu leio, dali 2, 3 dias, logo passa. Mas quando é algo real, algo que possa vir a acontecer, ou que já venha a acontecer, coisa que o ser humano é capaz de fazer, eu já fico mais, assim, né, pensativo. Eu falei, as pessoas são ruins, as pessoas são cruéis. E aí eu começo a ficar meio paranoico pensando nessas coisas. É igual quando eu paro pra ver um documentário sobre um true crime, ou uma reportagem de algo que
aconteceu, eu começo a ficar neurótico com o ser humano, com a pessoa na rua que eu não conheço. E o último que eu vou falar pra vocês aqui é um livro que eu não tenho físico mais, porque eu acho que eu emprestei e não me devolveram. É Deuses Americanos, é um livro do Neil Gaiman. Eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li dele. Livro de fantasia misturado com horror, é um horror mesmo. São vários deuses nessa história, mas é muita coisa misturada. Parece coisa de sonho, são algumas coisas macabras. Acabei não curtindo muito esse livro, tanto que eu acho que eu nem terminei. Não, terminei. Só a série que eu não terminei. Mas eu acabei não curtindo, então eu acho que eu dei, sei lá, 2, 3 estrelas, mas muita gente gosta desse livro. Cada deus ali acaba mostrando umas coisas que não tem, assim, né? Que a gente tem uma ideia de deuses como um ser que tá ali, um ser soberano, um ser, sei lá, que não tá entre nós. E deuses americanos, na verdade, eles estão entre nós ali. E algumas cenas são bizarras, algumas cenas são bem macabras, que eu fiquei imaginando, meu, que loucura. Tinha que ser coisa de Neil Gaiman. Então é isso. Esses foram os livros aí que me deixaram intoxicado, que me deixaram bem desconfortável e que eu não vi a hora de terminar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, você curte, comenta aqui outros livros que também te deixaram intoxicado, te deixaram bem desconfortável. Coloca aqui embaixo pra gente continuar conversando aqui nos comentários, beleza? Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!